Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação: Wesley Paiva. Apoio: Senar MS. Transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Com temperaturas elevadas, a semana começa com nova onda de calor agindo em Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. Mato Grosso do Sul é um dos estados que sofrerão com a nova chegada da onda de calor, que elevará as temperaturas mínimas e máximas nos próximos dias. A primeira semana de setembro, por exemplo, começa com os termômetros indicando os números de até 5 graus acima da média para a época do ano. Segundo o Climatempo, a previsão indica um cenário climático preocupante, com impactos que podem estender para diversos setores, incluindo saúde, agricultura e energia. Outro ponto considerado importante, frisado pela meteorologia, é a umidade relativa do ar, já que algumas cidades de Mato Grosso do Sul poderão ultrapassar a casa dos 40 graus. O ar estará bem abaixo dos padrões, podendo até, em algumas ocasiões, ficar menor que 10%. A combinação de calor intenso e baixa umidade favorece um cenário de queimadas em diversas regiões do Brasil. Em relação às temperaturas, nas regiões sul, sudoeste e leste, as mínimas seguem amenas ao amanhecer, com valores próximos de 19 graus e máximas de 35 graus. Para outras regiões do estado, são previstas mínimas de 18 e máximas de 38 graus. Já Campo Grande tem mínimas de 23 e máximas de 36 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que começa a semana a R$ 234,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 216,50. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 49,00 e a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 129,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. Notícias. De acordo com o IBGE, o crescimento do Mato Grosso do Sul foi de quase 200 mil habitantes, o equivalente a 5,2%, saindo de 2.757.000 habitantes para 2.901.000 habitantes. A capital Campo Grande teve crescimento de 6,2%, saindo de 898.100 habitantes para 954.537 habitantes. São 56.437 campograndenses a mais em relação ao último censo. Campo Grande segue sendo a cidade mais populosa do estado, seguida por Dourados com 260.640 habitantes e Três Lagoas com 141.435 habitantes. Veja a lista completa dos municípios acessando o nosso site www.jdunoticias.com. JD1 no ar. JD1 no ar. O Detran MS, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, segue alertando para o fim do prazo dos processos da primeira habilitação iniciados durante a pandemia, que irão vencer no dia 31 de dezembro de 2024. A última decisão do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, acionou os processos abertos em 2023 aos que tinham sido prorrogados em deliberações anteriores, acumulando assim processos iniciados entre os anos de 2019 a 2023 e gerando a demanda represada. Atualmente, o Detran possui 21.258 processos que se encontram na etapa do exame prático, fase final do processo de habilitação. De modo geral, existem 88 mil processos ativos, levando em conta todas as fases, exame médico, psicológico e exame teórico. Porém, para quem está nas etapas iniciais, a sugestão é optar por um novo processo, reiniciando as etapas para ter um maior prazo para tirar a habilitação. Dados da Diretoria de Habilitação do Detran MS mostram que do total de processos represados, já foram entregues 13.547 habilitações. Os roteiros dos exames teóricos e práticos da capital e do interior do estado podem ser consultados no site www.detran.ms.gov.br no submenu Roteiros de Exames. JD1 no ar. JD1 no ar. Segundo o IBGE, o emprego segue aquecido no país. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Pablo Mondim. No trimestre encerrado em julho, a taxa de desocupação recuou para 6,8%, queda de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 1,1 ponto percentual quando comparado com o mesmo período do ano passado. É a menor taxa para um trimestre encerrado em julho na série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, iniciada em 2012. A população ocupada também atingiu recorde na série histórica.
No Brasil, segundo o IBGE, são mais de 100 milhões de pessoas no mercado de trabalho. O crescimento foi de 1,2% no trimestre e de 2,7% no ano. A coordenadora da pesquisa, Adriana Berengui, destaca que o crescimento foi registrado tanto no emprego formal quanto informal. O mercado de trabalho segue em trajetória de melhoria. Nesse trimestre foram registradas 102 milhões de pessoas trabalhando, sendo que o crescimento desse número de trabalhadores ele foi alcançado tanto por meio da expansão do emprego com carteira assinada, como também o emprego sem carteira. No trimestre imóvel encerrado em julho, o resultado foi puxado pelo comércio, que respondeu por 19,3 milhões de pessoas ocupadas. Já a população à procura de emprego caiu para 7,4 milhões, menor número desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. Os números do IBGE confirmam o desempenho das contratações de julho divulgado nessa semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram abertas 188 mil novas vagas de emprego no mês. No acumulado dos 7 primeiros meses do ano, foram criadas quase 1.500.000 vagas. Para a economista Valquíria Assis, presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, a economia aquecida favorece a geração de empregos. As famílias estão voltando a ter poder de compra, né? A gente vê o aumento no emprego, que isso acaba gerando um aumento no consumo e que gera emprego. Você está vendo aí as revisões do PIB, né, para o ano. Isso realmente é uma estimativa que o mercado de trabalho vai continuar aquecido desses 2 próximos trimestres que a gente vai acompanhar aí. Ainda segundo a PNAD contínua do IBGE, o rendimento médio recebido pelos trabalhadores no trimestre foi de R$ 3.206, alta de 4,8% na comparação anual. Reportagem Pablo Mundim. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, convocou a primeira turma da corte para analisar em julgamento virtual sua decisão de suspender a rede social X, o antigo Twitter. A sessão virtual começou à meia-noite desta segunda-feira e terá duração de 24 horas. A rede social X começou a ser bloqueada pelas operadoras de internet no território brasileiro nas primeiras horas do dia 31 de agosto, em cumprimento à decisão de Moraes, que determinou a suspensão da plataforma após descumprimento ao prazo de 24 horas dado ao bilionário Elon Musk, dono da plataforma, para indicar um representante legal do X no Brasil. Além de Moraes, a primeira turma do STF conta com os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Um homem de 29 anos com mais de 60 passagens policiais morreu dentro de casa em Chapadão do Sul durante a noite de sábado. Conforme as informações policiais, uma viatura da Polícia Militar fazia rondas pela região quando foi acionada por populares para atender uma pessoa que estava ferida dentro de casa. Ao chegar no imóvel, o pai da vítima contou que seu filho estava ferido no quarto. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, o rapaz tinha vários ferimentos na região do peito, mas não conseguiram identificar se foram feitos por disparos de arma ou facadas. Ele foi encontrado já sem sinais vitais. As autoridades informaram ainda que o rapaz possuía mais de 60 registros de boletim de ocorrência, com passagens por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, roubo, corrupção de menores, resistência e havia saído do sistema penitenciário há poucos meses.
O caso foi registrado como homicídio e será investigado em Chapadão do Sul. E um avião de pequeno porte caiu e deixou 2 pessoas mortas na tarde de sábado em uma usina de cana-de-açúcar às margens da MS 135 em Costa Rica. Após a queda, a aeronave explodiu. As equipes de resgate da polícia do município foram acionadas fazendo o controle das chamas e isolando a área. Conforme apurado pelo JD1 Notícias, testemunhas relataram que a tentativa de pouso deu errado, momento em que o piloto tentou fazer o avião subir novamente. Porém, durante a manobra, ele teria perdido o controle. A Polícia Civil identificou o piloto como Carlos Antônio, de 31 anos, e o tripulante como Elison Jesus, de 40 anos. Segundo a nota encaminhada à imprensa, o piloto era de nacionalidade paraguaia, enquanto Elison era natural de Caracol, mas morava na cidade de Ribas do Rio Pardo. O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado informou que o avião era uma aeronave experimental com o objetivo de realizar voos de lazer ou competição esportiva. A continuidade das investigações será feita pelo DRACO, que está aguardando uma equipe do CENIPA, que é o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, para dar prosseguimento às apurações em relação aos motivos que levaram à queda do avião em Costa Rica. Os corpos já foram liberados para as famílias. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora vamos ouvir o informativo diário do Senar MS. Você que está aí ouvindo, já participou de algum curso técnico do Senar MS? Tá esperando o quê? São várias oportunidades de capacitação espalhadas por Mato Grosso do Sul. A dica de hoje é o curso de criação e manejo de abelhas nativas sem ferrão. Nele você aprende a aperfeiçoar o manejo e a colheita de mel, utilizando as normas técnicas adequadas. Gostou? Tem turma prevista para várias cidades. Procure o Sindicato Rural do seu município e saiba mais sobre os cursos do Senar MS. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O Senado vai analisar um projeto que autoriza o porte de armas para mulheres que estejam sob medida protetiva de urgência contra o agressor, conforme previsto na Lei Maria da Penha. A reportagem é de Alexandre Campos. Em 2023, 1.467 mulheres foram mortas por razões de gênero, o maior número desde que uma lei de 2015 alterou o Código Penal para prever essa qualificadora do crime de homicídio. Para a senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, esse dado é alarmante. E numa tentativa de mudar isso, ela apresentou o projeto que autoriza o porte de arma de fogo pelas mulheres enquanto elas estiverem sob o amparo de medida protetiva de urgência contra o agressor, prevista na Lei Maria da Penha. Mas para exercer esse direito, a mulher deve cumprir os requisitos legais previstos no Estatuto do Desarmamento, como comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de armas, além de certidão de antecedentes criminais e comprovação de residência. Pelo projeto, revogada a medida protetiva, a mulher poderá manter a arma de fogo em sua residência ou no seu local de trabalho, desde que ela seja dona do estabelecimento. Rosana Martinelli reconheceu que o porte de arma é uma medida extrema, mas necessária, diante de um cenário em que o Estado não consegue garantir a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Não podemos ignorar a necessidade de tantas mulheres que vivem sob o medo constante da violência. Não podemos aceitar que mais vidas sejam perdidas porque falhamos em oferecer a proteção necessária. JD1 no ar. Esporte. E agora o Dininho Almeida traz as últimas notícias esportivas. Estamos chegando com notícias esportivas desta segunda-feira. Campeonato Brasileiro Série A, 25ª rodada, começou no sábado na Arena Pantanal, Cuiabá recebendo o Criciúma e venceu o jogo por 2-1. Também no Newton Santos, o Botafogo recebeu o Fortaleza e ganhou por 2-0. Já no domingo, na Arena Grêmio, às 11 horas, o Grêmio recebeu o Clube Atlético Mineiro e perdeu por 3-2. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 3-1.
Na Neoquímica Arena, no jogo emocionante, o Corinthians venceu o Flamengo 2-1. No Barradão, o Vitória recebeu o Vasco e perdeu por 1-0. No Maracanã, o Fluminense venceu o São Paulo por 2-0. No Nabi Abichedid, o Red Bull Bragantino venceu o Bahia por 2-1. Na Liga Arena, o Atlético Paranaense recebeu o Palmeiras e perdeu por 2-0. No Alfredo Jaconi, o Internacional venceu o Juventude por 3-1. E a 26ª rodada volta no sábado, dia 14, com o primeiro jogo entre Atlético Goianiense e Vitória, às 16 horas. Campeonato Brasileiro da Série B também teve rodada no final de semana. Na sexta-feira, o Santos empatou com a Ponte Preta em casa, 2-2. No Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino venceu o Vila Nova por 2-0. Na Arena Condá, Chapecoense ficou no empate em 1-1 com o Botafogo de São Paulo. No Rei Pelé, o Avaí venceu o CRB por 2-1. O Amazonas empatou com o Ceará em 1-1, mesmo resultado do Ailê Pinheiro com Goiás e Paysandu, 1-1. Hoje entram em campo o Sport enfrentando o Ituano a partir das 19h30 e também o Operário do Paraná enfrenta o Brusque. Amanhã entram em campo o Mirassol enfrentando o América Mineiro no Maião e no Brinco de Ouro o Guarani recebe o Coritiba. Campeonato Brasileiro Feminino também teve jogos no final de semana, semifinal. Primeiro jogo, o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 3-1. O jogo da volta está marcado para domingo. Corinthians e Palmeiras fazem o segundo jogo lá no Canindé às 16 horas. O São Paulo e a Ferroviária fazem o outro jogo da semifinal a partir das 20h30, horário de Mato Grosso do Sul, no Canindé. Fórmula 1, Charles Leclerc vence em Monza e supera a McLaren no Grande Prêmio da Itália. Exatos 5 anos depois de sua primeira vitória no circuito de Monza, Charles Leclerc voltou a colocar a Ferrari no topo do pódio na casa da escuderia. Largando do 4º lugar neste domingo, o monegasco venceu o Grande Prêmio da Itália, desbancando a McLaren e segurando um veloz Oscar Piastri nas últimas voltas. Lando Norris, pole position, completou o pódio chegando em terceiro. Essa foi a 20ª vitória da escuderia Maranello na pista e a segunda de Leclerc em 2024, encerrando mais um jejum do time italiano em casa. Na primeira conquista, em 2019, o piloto também quebrou uma seca que perdurava desde 2010, quando Fernando Alonso pôs a Ferrari no topo em Monza. A Fórmula 1 retorna daqui a 2 semanas com o Grande Prêmio do Azerbaijão em 15 de setembro, etapa válida como a 17ª desta temporada. Brasileiros se classificam para mais 5 finais de natação nas Paralimpíadas de Paris. O Brasil se classificou para mais 5 finais da natação na manhã desta segunda-feira. Carol Santiago e Gabriel Araújo vão buscar mais medalhas a partir das 12h30, horário de Brasília. Carol deu um show nas eliminatórias dos 50 livres S12, ficando em primeiro e batendo o recorde paralímpico que já era dela. Com o tempo de 26 segundos e 71 décimos, Gabrielzinho foi o melhor da prova nos 200 livres S2 e também está na final. Bruno Becker, Edênia Garcia, Maiara Barreto, Débora e Beatriz Carneiro e João Pedro Brutos também avançaram. JD1 no ar, direto de Brasília. O plenário da Câmara aprovou mudanças nas normas para licitações em casos de calamidade pública, como das inundações que castigaram o Rio Grande do Sul. O repórter Cid Queiroz traz os detalhes. Aprovadas regras especiais de licitação para a compra de produtos e serviços destinados ao enfrentamento de situações de calamidade pública decretadas por estados ou pelo governo federal. Segundo o relator, deputado gaúcho Bongás, do PT, a medida atende à demanda de procuradores do Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o estado no primeiro semestre e poderá ser adotada em outras situações de calamidade pública que vierem a ocorrer no país. O grave cenário provocado pelas inundações do estado do Rio Grande do Sul, que provocaram destruição e mortes, é razão idônea e suficiente para justificar a flexibilização das regras de licitação propostas pelo projeto de lei. A situação vivenciada pelo estado do Rio Grande do Sul comprovou a necessidade de se estabelecer procedimentos que flexibilizem a lei de licitações e contratos administrativos em caráter transitório e excepcional para todas as situações de calamidade pública presentes e futuras. Na sessão, os deputados aprovaram também
2 projetos que garantem em lei vantagens pessoais concedidas a servidores da Câmara e do Senado e que vinham sendo questionadas na Justiça. A relatora foi a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Se a lei ela altera, você pode, dali para frente, o regime jurídico pode ser alterado. Mas aqui se trata de situações já consolidadas no passado e que foram alteradas por mera mudança de interpretação. Portanto, nada mais justo, mais legal e mais constitucional do que a aprovação desses projetos, tanto da Câmara como do Senado no dia de hoje. Os projetos das vantagens pessoais dos servidores do Legislativo e o da flexibilização das licitações em casos de calamidade seguem para o Senado. De Brasília, Cid Queiroz. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a restrição de ações de inconstitucionalidade por omissão no STF. A reportagem é de Paula Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que limita a aplicação da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADO está prevista na Constituição Federal e tem como objetivo fazer valer a norma constitucional nos casos em que seja necessária uma posição legislativa ou administrativa sobre o tema em questão. Segundo o texto aprovado, não será objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão o tema que tenha tramitado no Congresso Nacional em qualquer fase e em qualquer das casas legislativas, Câmara ou Senado, nos últimos 5 anos. Também não será objeto de deliberação a ADO que se fundar em qualquer dos itens constitucionais de ordem puramente principiológica, ou seja, que se tratarem de princípios. Não deverá ser analisada ainda a ação que questione a conveniência e a oportunidade de lei ou providência administrativa. Outro item estabelece que não serão admitidos mandados de injunção quando o tema tiver sido objeto de deliberação pelo órgão legislador competente nos últimos 5 anos. O mandado de injunção é um instrumento utilizado quando a falta de uma norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e garantias constitucionais. Segundo o relator da proposta, deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o texto é uma ferramenta que ajuda a barrar crescentes incursões do Supremo Tribunal Federal na esfera política. O parlamentar afirma que o controle da inconstitucionalidade por omissão tem permitido invasão das competências do legislador pelo STF. Marques citou como exemplo a ADO 26, julgada procedente em 2019, reconhecendo a omissão do Congresso Nacional em criminalizar a homofobia e a transfobia, equiparando-as ao crime de racismo. Mesmo que esses comportamentos sejam reprováveis, não é competência do judiciário criminalizá-los. A criminalização por omissão gera insegurança jurídica. Essa falta de clareza normativa dificulta a aplicação da lei e a defesa dos direitos individuais, o que é muito perigoso. Além disso, tal intervenção vinda do judiciário poderia contrariar a vontade do legislador, o qual, caso desejasse, poderia ter incluído essas condutas de forma explícita na lei, bem como aumentar as penas dos crimes existentes contra a vida e de discriminação dos indivíduos. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, por outro lado, disse que a omissão do parlamento, quando de forma dolosa, representa vilipendiar ou ferir os preceitos e os conceitos principiológicos que constam da Constituição. Ela afirmou que não se trata de disputa entre Legislativo e Supremo. Que se quer caçar o direito da população, da sociedade civil organizada, de buscar fazer valer o que está previsto na Constituição como princípio, como fio condutor ou como princípio fundante da sua própria lógica, de buscar que estes conceitos e que esses princípios se traduzam em uma realidade nas vidas. A proposta que limita a aplicação das ações diretas de inconstitucionalidade por omissão já pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. De Brasília, Paula Moraes. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com.
Uma boa segunda e uma ótima semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.